A pergunta que o Felipe te fez foi... Se há uma relação entre pós-operatório e trombose. Claro, sim, há uma relação bem íntima, na verdade. Principalmente as cirurgias ortopédicas e as cirurgias ginecológicas, a chance de desenvolver um coágulo dentro do vaso, né, a trombose venosa profunda, é muito grande. Então, hoje, os profissionais têm feito uma prevenção, né? Tem uma injeção, um medicamento que pode ser feito durante pré-cirúrgico, né? E aí previne um pouco. Para ralear o sangue, isso, seria? Exatamente. E outra coisa que pode ser feita, que é interessantíssimo, é a deambulação precoce, que a gente chama. Na verdade, a pessoa acabou de operar, inclusive nas cesáreas, a gente fala, ó, ganhou o neném, nasceu, caminha, já caminha no quarto, em volta da cama, já caminha no corredor do hospital, então caminha, entendeu? Movimente as pernas devagarinho, não é nenhuma correria, mas já caminhe para evitar esse coágulo. Mesmo na recuperação, então, é bom não ficar muito tempo na cama. Se a pessoa tiver condições, faça algum exercício ali mesmo. É o ideal. Ou peça alguém para fazer. É o ideal. Inclusive, ainda hoje, talvez pela falta de informação, Felipe, as pessoas que vêm até a gente, né, que operam conosco, falam assim, mas quanto tempo eu preciso ficar de repouso absoluto? Eu falei, você não vai ter repouso absoluto. Mas como não? Eu falei, não, você vai operar. Geralmente eu dou alta no final do dia, né, ou no dia seguinte pela manhã. Dei alta, caminhar. Vai caminhar dentro de casa, não vai sair jogando bola, fazendo... Isso para não coagular o sangue. Exatamente, mas já vai caminhar, já vai sentar à mesa, almoçar na mesa, ir ao banho sozinho, tomar o banho, né? Então, eu tenho uma pergunta que a nossa diretora até pediu para fazer para você, a Isamara, sobre o tratamento com um líquido espumoso, que parece que hoje em dia não é necessário, por exemplo, as aplicações para todo mundo, ou cirurgias para todo mundo, porque tem um tipo de tratamento que pode ser usado como esse líquido espumoso que é colocado sobre os vasos. Para quem isso é recomendado, ou melhor dizendo, para quais casos são recomendadas as aplicações ou as cirurgias? Porque de repente, igual por exemplo, eu não sei se dá para a câmera mostrar aqui, vê se dá para mostrar aqui, por favor, Fininho. Eu tenho, por exemplo, aqui no meu pé, e eu estava reparando o pé da minha avó, é igualzinho o meu pé aqui, essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar um pedacinho. Tá vendo ali na tela? Microvasos, tá vendo? Uhum. O que seria, por exemplo, recomendado para casos assim? E se é necessário, por exemplo, a cirurgia, e para qual caso ela é necessária? Esse líquido espumoso, como é que é isso? Tá, na verdade, pastor Jean, uma coisa não substitui a outra. Sim. Tá certo? Eles são coadjuvantes e a gente trabalha junto com todo esse recurso que a medicina nos traz. Tá certo? A escleroterapia, chamada de aplicação simples, ela não substitui a técnica da espuma, que para muitos chama Fuantec, né? Mas não substitui. E também essa técnica da espuma também não substitui a cirurgia. Né? Por isso que a gente tem aquilo que a gente chama de CEAP, que é esse estagiamento, para poder ver cada caso, cada um é cada um. Né? Mas na verdade é o seguinte, só para dar uma prévia, para ela não ficar, né, assim, sem saber no ar, na verdade é o seguinte, as microvarizes, elas sendo bem pequenas, até no máximo aí 2 milímetros, alguma coisa assim, a gente usa a técnica mais simples, que é a escleroterapia, que é a aplicação simples, que todo mundo conhece. Tá certo? Essa aplicação é injetada um líquido? Injetado um produto. Né? Geralmente aí depende de cada médico. E esse produto causa o quê? Ele some a veia? Como é que é? Na verdade é o seguinte, esse produto ele causa exatamente uma esclerose. Quando a gente aplica esse produto no vaso, causa uma reação interna dentro do vaso, inflamatória, tá certo? E esse vaso é como se ele inchasse para dentro. Houvesse um edema do vaso, da íntima, da parte mais interna do vaso. E aí ele vai inchando para dentro e se fecha. A hora que ele fechar, o sangue não passa mais, resolveu o problema. Tá Mas certo? esse não corre risco de causar uma trombose? Não exatamente, porque você está aplicando ali, o que vai acontecer? O vaso, a reação inflamatória vai ser no vaso. Então o vaso que vai fechar. Né? Pois, mas se ele aí fechou, o sangue não vai passar. O sangue vai vir, tá? Mas esse é um vaso que a gente quer fazer. De repente, você vai até causar ali uma oclusão mesmo. Você mas quer uma matar oclusão esse vaso. necessária. Você quer matar esse vaso, a verdade é essa. É porque o sangue está indo para locais que não é para ir.
entendeu? Desenvolveu um vasinho ali que não era para ser desenvolvido. Ah, entendi. Então Tá esse vasinho... Ele é anômalo, ele é anormal. Então esse vasinho ele não era um vaso normal que passava sangue e de repente ele, vamos dizer assim, ele expandiu. Exatamente. Ele nasceu ali sem ter necessidade. Exatamente. Né? Aí outra técnica seria essa da técnica da espuma, né? Que a diretora perguntou, e na verdade é o seguinte, ela é uma técnica para vasos um pouco mais calibrosos, até em torno de 4 milímetros, tá certo? Você pode aplicar, vai provocar a mesma reação, é um produto talvez um pouquinho mais forte, e há essa chance realmente de ocluir, tampar, resolver, fechar e resolver o problema. Né? Tá. Acima disso, não tem indicação mais de aplicar. Aí a chance de não fechar, de passar o sangue, desenvolver uma trombose é maior. Aí a gente opta por a cirurgia. Agora uma outra pergunta, a população tem isso tudo coberto pelo SUS ou não? Isso tudo que a gente está falando aqui é tratamento particular? Não. Na verdade, hoje, eu sou médico no SUS também e tal, então na verdade o que cobre pelo SUS hoje, né, são as cirurgias, tá? Tem uma consulta, uma primeira consulta, a gente vê se é indicativo apenas de usar a meia, né, as meias elásticas, que por sinal são bem eficazes. A meia ajuda muito? Porque comprime o vaso? Muito, bastante, a gente pode falar sobre isso, mas se não for esse caso, né, se for o caso mesmo cirúrgico, o SUS cobre. O SUS hoje ele cobre qualquer cirurgia, mas inclusive as de varizes. A aplicação não? Não, o SUS ainda, isso aí também é uma briga da gente com o governo, né, com o SUS, é uma briga também com os convênios ainda, mas na verdade é o seguinte, o SUS não cobre as escleroterapias, as aplicações, né, eles falam, né, se embasam, diz que é uma coisa que é estética e que não há necessidade. Nós angiologistas sabemos que realmente há necessidade, que aquilo ali, além do desconforto estético que faz parte da saúde, aquilo, né, causa dor também, aquilo né? causa um ardor, um certo desconforto. E pode evoluir, né? doutor? Sim, na verdade, Felipe, essas microvarizes nunca vão chegar a ser varizes, nunca vão chegar a ser grandes. Elas nasceram pequenas, vão ser pequenas eternamente, tá certo? Mas causa um desconforto, causa dor, né? Pode aumentar em número, não em tamanho, mas em número. Tá eu tenho mais uma pergunta, a gente sabe que você tem um compromisso daqui a pouquinho, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer. Pois não. A gente viu na primeira foto que aquela foto ali, ela é bem típica, né? A gente vê isso, é muito comum, a gente vê uma veia bem grossa, sim, descendo ao longo da coxa aqui e indo até ali quase que o pé, né? Dá para mostrar de novo a foto? Se tiver condições de mostrar, está aquela foto ali, ó. Sim. Aquela foto da esquerda, é muito comum você encontrar pessoas assim, pelo menos na família da minha esposa eu vejo demais. Né? A família da Kate tem muita gente, do pai da Kate tem muita gente com esse tipo de varize. Então, essa é aquela cirurgia que as pessoas falam que tem que tirar a safena, é essa não? Na verdade aí é o seguinte, pastor, aquela ali, né, é uma varize, certo? Mas não é a safena. A safena não passa por aquele local ali. Tá? Desculpa a ignorância do macaco aqui, mas é porque... Não, que isso. Ela é um pouco mais interna, tá certo? Sendo que ela superficializa um pouco mais lá embaixo, na região maleolar. Bem no tornozelo, ela superficializa. Aí, dependendo do caso, você pode até palpar, tá? Mas é bem lá embaixo. Para cima, ela entra por meio a perna, a coxa, e não é palpável. Então, aquela ali não é a veia safena. Pois é, a safena pega da coxa e vai por dentro, até no tornozelo. Até na altura do tornozelo, onde ela superficializa um pouco, tá? Na parte medial interna. Tá? Mas aí o que acontece? Essa safena vai ser retirada quando ela tem uma dilatação, tá? E a partir de uma dilatação, né, tem um tanto que pode dilatar, e vai ser também retirada quando tem um refluxo, quando ela tem, o sangue não está subindo adequadamente. E as válvulas dentro dela, porque a safena é uma veia valvular, tem várias válvulazinhas ali dentro, que estimulam o sangue a subir, quando essas válvulas estão doentes, né, e não está conseguindo jogar o sangue para cima. Então tem indicação de retirada da safena. Mas ela não é uma veia importante? Sim, ela é uma veia importante para a perna, ela ajuda, né, no sistema superficial da perna, sistema venoso superficial, mas quando ela está doente, ela passa a ser prejudicial. Tá certo? E aí tem que tirar. Aí o ideal é mas que o indivíduo retire. consegue ter uma vida normal depois que tira?
Sim, consegue sim. Ou ele vai ter muitas limitações por causa disso? Não, não, com certeza não. Inclusive, na verdade, as pessoas perguntam muito e tem aquela ligação da safena com o coração, né? Aí fala assim, mas vai tirar aquela veia safena do coração? Bom, é bom que todos saibam, né? Quem já sabe, parabéns, mas quem não sabe, na verdade é o seguinte, a veia safena, ela não é uma veia do coração, tá? Ela é uma veia que se encontra na perna, tá certo? E o que acontece? O pessoal faz essa ligação com o coração porque ela é uma veia de um calibre bom, ela é grossinha e ela é utilizada para fazer as pontes quando necessário, tá certo? Quando a pessoa tem um infarto, o sangue não chega bem em determinada área do coração, aí pega-se essa safena, faz uma ponte com ela e o sangue passa por cima daquele entupimento, né, usando essa veia safena. Agora você sabe, eu também. Tá certo? Então, por isso que a gente fala ponte de safena. Mas quando ela está ruim para a perna, pastor Jean e Felipe, ela não vai servir também naturalmente para fazer uma ponte no coração, que é um órgão tão nobre, né? Mas aí, o que eu faço nesse caso então? Doutora Gil, eu vou tirar minha safena e se eu precisar um dia? Aí, meu querido, você tem outras possibilidades. Aí você ora para Jesus fazer um milagre na sua vida. Isso aí é o melhor, mas você tem outras possibilidades. Você tem a veia safena parva, que fica atrás da perna, você tem a radial, você tem a ulnar, você tem outros vasos que também são calibrosos, não tanto quanto a safena, mas que faria a mesma finalidade. Até chegar nesse ponto, o indivíduo já converteu já está com Jesus. Né? Amém, eu creio. Bom, deixa suas considerações finais, inclusive seus contatos também, doutora Ageu, mas a gente queria que você já, nas considerações finais, falasse, por exemplo, do que as pessoas podem fazer, coisas simples para prevenir, inclusive talvez até na alimentação, estilo de vida no dia a dia ali, para prevenir esse tipo de problema de circulação. Interessante, muito bom isso aí. Na verdade, o que a gente precisa fazer para a gente evitar tudo isso, né, nós temos dois pontos. Primeiro é o fator genético, né, hereditário. Então, se você não tem essa chance de ter, aí, meu amigo, que bom, Deus te abençoe e vai ser feliz. Mas se você tem essa chance de ter as varizes, né, e consequentemente pode até desenvolver uma trombose, Deus permita que não aconteça, então o que acontece? Tem algumas coisas a fazer, né? E dentre elas, eu diria o seguinte, fazer uma atividade física é interessante, tá certo? Outra coisa, nunca fumar. O cigarro, ele atrapalha também o vaso, dilata o vaso, enrijece e aumenta a sua chance de trombose, de dilatar os vasos, fazendo as varizes, tá certo? No caso das mulheres, se possível, evitar os hormônios, tá certo? Há casos e casos, né? Isso vai ser o médico que vai avaliar melhor, né, numa consulta, mas é interessante, se possível, evitar, né, se tiver outro meio de prevenir a gravidez, alguma coisa assim, evitar os hormônios, tá certo? Até uma dúvida, mas eu uso o injetável. Não importa, se é injetável, se é oral, né, hormônio, se é o dérmico que põe na pele, tudo é um hormônio, está entrando no organismo de alguma forma, né? Então, evitar isso, fazer alguma atividade física, tá certo? Evitar peso nas pernas, essa atividade física é interessante que não leve peso nas pernas. Talvez uma caminhada, uma hidroginástica, uma piscina, né? Um spinning, enfim, né? Isso tudo é muito bom, tá? Com relação à alimentação, né? Isso aí, evitar subir o colesterol. Como é que a gente vai evitar isso? Evitar coisas gordurosas, né? Miúdos de frango, enfim, muita gema de ovo. Não é que não possa comer, mas comer um pouco menos com moderação. Né? Uma alimentação saudável, você não tendo a tendência a ter, né? Não usando hormônio, não fumando, você já tem uma chance aí grandíssima de nunca precisar de um angiologista. Doutor, quero agradecer muito a sua participação mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas de casa, e eu também, foi muito instrutivo para mim. Inclusive a Fujifara, Vanessa, mandou aqui pelo Twitter, muito interessante esse assunto e informativo, está muito bom. E ela agradece pelas informações. Então, para que essas pessoas tenham acesso a mais informações, eu queria que o senhor deixasse seus contatos. Joia, eu acho que é interessante, Felipe e pastor Jean, a gente deixar aí o e-mail, né? Se alguém quiser manter algum contato com a gente, né? Já está na tela, inclusive. Agurias, né? Deve estar embaixo aí, vocês podem anotar, agurias@yahoo.com.br. Se tiver alguma informação, né? Alguma coisa que eu possa estar auxiliando, ajudando, quiser manter esse contato, não tem problema. Pode entrar em contato com a gente aí, nós vamos responder com muito prazer.